Bem, iniciando, boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva a todos nós, né? Minha primeira vez, todos sabem, né? Então, para não esquecer nenhum recadinho, né? Começando, todos sejam muito bem-vindos. E o pessoal que nos acompanha pela internet, nós somos o Grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado aqui no Jordanópolis, São Bernardo do Campo, né? Vamos a nossos tradicionais recados aí. Por gentileza, desliguem os celulares, tá? O celular atrapalha aqui a harmonia da casa. E desde a entrada até a saída, mantendo o silêncio antes e depois das palestras, né? Referente ao uso das máscaras, não é obrigatório, sinta-se à vontade, tá? Usar ou não. Sobre as doações, nós recebemos doações de lã. Essas doações de lã, elas são feitas os nossos quadradinhos do amor, que viram aí mantas, que viram mantas, né, para as crianças aí carentes. Também temos as nossas doações de alimentos, né? Nós temos hoje, a casa tem 16 famílias que nós temos uma responsabilidade com eles em todo mês doar essas cestas básicas, então toda ajuda é muito bem-vinda, tá bom? O Evangelho do Lar, a importância de realizar o Evangelho do Lar nas casas, dando continuidade a todo o trabalho feito aqui. Vocês vêm, realizam aí as palestras, tudo, e continuam com o Evangelho do Lar. Caso alguém tenha alguma dúvida, tem um roteiro lá na secretaria com a Silvani, tá bom? E um aviso para essa semana, que a semana que vem, devido ao feriado, a casa não abrirá, tá? Então ficaremos aí a semana que vem fechados, tá bom? Esqueci alguma coisa, gente? Não, né? Não. Tudo certo. Também temos o nosso bazar e aceitamos doações de roupas, eletroeletrônicos, tudo em bom estado, tá? E também nos mantém aí. Livros também é importante, que é o que mantém a casa também, tá bom? Eu vou ler um livrinho aqui, parecido com Boas Ideias, do irmão José, tá? A Vanice pediu, então eu vou ler. Atitudes corajosas. Calar diante da ofensa. Admitir o erro. Levantar-se da queda. Renunciar ao prazer. Evitar a discussão. Servir sem reclamar. Sacrificar-se por alguém. Não espalhar a má notícia. Conter-se em seus impulsos agressivos. Agir com transparência. Desapegar-se dos bens materiais. Reparar injustiças. Cultivar a humanidade. Testemunhar a fé. Não corromper-se. Saber sair de cena. Sorrir na adversidade. Não ceder às pressões. Aceitar o revés e aprender com ele. Preservar no bem. Eu acho que até linka com o livro Médico Jesus, para a gente manter a nossa paz espiritual, né? Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, relaxando o nosso corpo físico, respirando profundamente e agradecendo a Deus por mais essa noite nesta casa, recebendo toda essa energia positiva, e que possamos sair melhor do que chegamos e realizar a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja.
Graças a Deus. Boa palestra a todos. Uma boa noite. Vou deixar ligado. Obrigado. Maravilhoso, irmão José. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Casualmente, nosso amigo leu aí uma passagem de Irmão José. Para quem não conhece, Irmão José esteve conosco, um essênio, antes de Cristo, e os livros de Irmão José, esse é o último dele, são maravilhosos, gente. Sabe Minutos de Sabedoria? Esse é um dos do Irmão José que a gente pode abrir ao acaso e não precisa de uma sequência. Mas ele também tem livro que é necessário uma sequência. São maravilhosos. Eu fui convidado e agradeço pelo convite de estar aqui nessa casa novamente para falar um tema que eu vou abrir com vocês, como já abri com a Vanice. Quando ela me passou, me preocupou muito. Eu falei, não tem no Evangelho, né? E aí eu comprei o livro do João Carlos de Luca para falar sobre o tema. E aí o tema é converse com sua doença. Então De Luca pega esse tema, desenvolve, dá o parecer dele. Quando eu estou lendo, eu vejo embaixo, da onde ele pegou essa fala? Eu não acredito. De uma amiga muito querida chamada Márcia Bacelli. Eu vou perguntar para a Márcia, pegar umas dicas, né? Onde que eu posso pesquisar um pouquinho mais. Porém, a Márcia, esposa do Bacelli, para quem não conhece, Bacelli é um médium de Uberaba que conviveu com o Chico durante 30 anos. Ele é um médium psicógrafo e tem, acho que, 300 livros editados. Maravilhosos livros. O Irmão José é um dos que ele sempre traz. E aí eu liguei, falei com o Bacelli, perguntei da Márcia, ela não está bem. E disse os problemas que ela está vivenciando, com 4 derrames, não tem mais como falar. Mas você queria alguma coisa da Márcia? Eu falei, primeiro saber como ela está. E segundo, me deram um tema, e eu falei o tema para ele, assim, maravilhoso. Quem teve a coragem de te dar esse tema? Foi uma casa em São Bernardo, e foi porque normalmente só se dão temas relacionados ao que está no Evangelho. Esse tema não está no Evangelho, mas diz tudo sobre o Evangelho. Então, eu até gostaria de umas dicas dela, mas, né? Ele falou, então, mas, vou te falar umas coisas que você sabe. Eu falei, como assim? Eu, Bacelli, Márcia, a esposa dele, e Celso, um médium, deve fazer uns 6 a 8 anos que ele faleceu, um médium que tinha até o 3º ano primário e psicografava em todos os idiomas. Até em japonês eu presenciei a psicografia dele. Estávamos nós 3 na casinha da prece e o Chico falando. E de repente o Chico solta essa frase e fala o tema. E foi assim, maravilhoso, foi tema de várias palestras nos centros espíritas de Uberaba, entre, acho que é 1970 e 1980. Então, para mim, ignorante total no sentido de não conhecer o tema, falei, gente, onde que eu vou procurar um tema que converse com sua doença? Como assim? Né? E não é que Chico está certo? Como sempre, né? Ele está sempre certo. Então, ele começa dizendo o seguinte, está na reunião, ele e as outras 2 pessoas, e de repente ele fala assim, aqui vamos bem com a rinite. Ele, Chico e a rinite estão caminhando bem. Achei melhor tratá-la por amiga. E com isso,
tenho a impressão de que ela e eu nos harmonizamos de maneira melhor. O que ele quer dizer com isso? A gente não está bem, a gente está doente, o que a gente faz? A gente vai no médico da terra e se trata. E toma remédio querendo matar a doença. Estou brigando com a doença. Estou tendo rancor com a doença. Estou tendo ódio da doença. Ela não vai embora. Venho no centro espírita, passo aqui no doutor, ele me recomenda algumas coisas e com certeza não perguntei para a Vanice, não perguntei para eles, mas te recomenda também o Evangelho no Lar, que muitas vezes eu nem faço. E aí é que está a questão. Então Chico começa a conversar com a doença e segundo o Bacelli, que esteve nessa reunião quando essa fala, ele diz para a doença, no caso que ele se refere à rinite, amiga, eu te quero como amiga, eu não te quero como inimiga. Eu não estou tomando os remédios para que você morra, mas para que você conviva comigo de uma forma melhor e que eu possa não morrer por causa de você. Podemos conviver junto, enquanto estivermos eu com esse corpo e você aqui nesse corpo comigo. Olha que bela lição que Chico nos traz de uma dor física, né? E o De Luca, que puxou essa frase da Márcia, ele fala nesse livro Minutos com Chico, e no livro que ele puxou essa frase da Márcia, Cartas de Chico. Então, ele nos ensina a sermos pacíficos com as nossas doenças. Porque muitas vezes a gente trata as doenças, muitas vezes não, eu posso dizer que sempre, como inimigas. Poxa, tenho uma diabetes, e tenho mesmo, né? Por que comigo? Por que não comigo? Outro dia um amigo meu, lá em Uberaba, que também é um médium e é farmacêutico e tem uma assistência de cura de cirurgia espiritual, está falando sobre minha esposa com ele falou assim, e tua diabetes? Por que a gente falou que eu tenho diabetes? Ele falou, está na cara. Daí eu falei, então Juninho, você sabe que eu sou diabético, né? Ele falou, não, porque eu sou sem vergonha. Todo diabético é sem vergonha. Come doce, come mais do que pode, né? Come fora de hora, não tem uma vida muito regrada. E ainda reclama. E ele me falou, então a diabetes não vai te deixar nunca. Eu falei, por que, Juninho? Está me rogando um mau agouro? Ele falou, não. É que você incorporou, você diz, a minha diabetes. Não pegue ela para você. E ele usou esse tema. Eu não sabia ainda que eu ia ganhar esse tema. Trate ela como amiga. Ela é sua amiga. Mas ela não é assim, eu não sou diabético. Eu estou diabético. Até que eu consiga me livrar. Senão você não livra nunca mais. Você assumiu que ela faz parte de você. Trate-a com amor, com carinho, né? Mas ela não é sua. Ela é uma individualidade doença. E você é uma individualidade espírito que está hoje como Hélio. Né? E ele continua dizendo aqui no livro de Luca que muitas vezes a gente trata a doença com revolta, com impaciência e azedume, né? E tudo isso agrava a nossa condição de saúde, não só a nossa condição da doença que nós temos, em toda a saúde, né? Ele diz que espírito e matéria. É assim, Hélio, espírito, tem o espírito Hélio, que hoje está espírito, matéria, Hélio, nesse corpo. Mas esse corpo não é o espírito Hélio. Esse corpo vai virar pó e o espírito vai alçar um voo e amanhã vai ser João, Maria, José,
Ana, vai nascer uma outra pessoa, mas o mesmo espírito. Então ele diz que espírito e matéria, eles se influenciam mais do que a gente pensa. A matéria acaba influenciando o espírito, que está hoje como Hélio, e o espírito influencia a matéria. E a gente vai indo assim e não percebe que, apesar de um influenciar o outro, prepondera a influência do espírito sobre a matéria. As células e órgãos do nosso corpo físico são sensíveis à nossa influência e estado mental. O que eu estou querendo dizer com isso? O que De Luca quis dizer com isso nessa dissertação sobre esse tema? De repente eu penso mal ou penso bem de alguém. Pensamento toma forma. A gente precisa orar e vigiar. Orar é importantíssimo. Mas tem alguns momentos que vigiar é até mais importante. Vigiar quem? A minha irmã aqui do lado? Não, vigiar os meus pensamentos. Que muitas vezes a gente se pega pensando coisas que a gente tem até vergonha de dizer, nossa, como eu pensei isso. Então é de bom grado que a gente, quando tenha um pensamento ruim, de repente a gente faça uma prece e esse pensamento não é meu. Nós temos companhia muito mais do que a gente pensa. Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pensa. Mas a oportunidade no corpo de carne é minha. Quem decide sou eu, Hélio, corpo físico. Então quem decide sou eu. Mas muitas vezes é fácil jogar a culpa num obsessor. Esse obsessor. Não dou cabo de convivenciar com esse obsessor. Vou deixar para a próxima. Deixa não, gente. Não é nem espiritual. É só pensar um pouquinho, raciocinar e ser lógico. Nossos avós, nossos pais tinham quantos filhos? E nossos filhos estão tendo quantos filhos? E nossos netos vão ter filhos? Onde fica a nossa chance de reencarnar? Muito remota. Fica cada dia mais difícil nós retornarmos a um corpo de carne, de repente, para poder fazer as pazes com aquela pessoa. Vamos fazer as pazes agora. É difícil, ele judiou tanto de mim. Então, será que foi de graça? Porque a gente sempre conta uma história que nós somos o bonzinho da história. Se eu e meu amigo que tivéssemos tido um problema, não temos ainda, nos conhecemos hoje. E ao esse problema viesse à tona, ele ia contar para vocês numa ótica em que ele estava certo. E eu a mesma coisa, ia contar o problema numa ótica que eu estaria certo. A gente sempre puxa a verdade para o nosso lado. Qual dos dois está certo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois falou a verdade, porque a verdade tem vários lados. Eu contei a minha verdade, ele contou a sua verdade, existe o lado da verdade que dificilmente a gente vai saber. Então, se a gente começar a mudar os nossos pensamentos, nós começamos a evitar inúmeras doenças. Eu esqueci de perguntar até que horário? 8h30. Inúmeras doenças. Eu não tenho, muita gente diz a gente tem, né? Eu sou assim um pouquinho ao contrário de alguns palestrantes que diz que eu tenho que perdoar. Eu não tenho que perdoar. De jeito nenhum. É de bom grado que eu perdoe. Eu preciso entender o que é o perdão. Porque muita gente diz, eu não consigo perdoar. Eu atendi uma vez uma pessoa numa sala fraterna e ela disse que ela tinha um problema sério. Eu falei, que bom, eu tenho um monte. Você tem só um, está no lucro, né? Daí ela falou assim, eu não consigo perdoar. E fomos conversando e de repente ela soltou. Por que ela não consegue perdoar?
porque ela não consegue esquecer. Eu falei, que bom que você não consegue esquecer. Como assim? No Evangelho está, perdoar é esquecer. É verdade. Só que nós estamos levando ao pé da letra. É esquecer no sentido de apagar a mágoa do meu coração que está fazendo mal para mim. Eu estou cultivando um câncer porque eu estou com bronca dela, porque eu não perdoo de jeito nenhum que ela me fez. Eu estou tomando veneno esperando que ela morra. Gente, não vai acontecer. Quem vai morrer, nesse caso, sou eu mesmo. Então, eu não tenho que perdoar. Mas quando eu tenho essa visão, é de bom grado que eu perdoe. Não da boca para fora, mas que eu perdoe. Podemos nos perdoar, tivemos um problema eventualmente, e depois de algum tempo nos perdoamos, estamos numa festa, comendo um pedaço de bolo do aniversário de alguém, lembramos do problema, comentamos, rimos sobre o que nos fez ficar, 1, 2, 5 anos sem conversar. Falei, nós ficamos todo esse tempo sem nos falarmos, por isso, então eu não esqueci. Mas eu apaguei a mágoa do meu coração. Não faz mais mal. Porque se eu esquecer efetivamente, é bom que eu procure um profissional da saúde. Eu estou talvez tendo um Alzheimer, tendo algum problema mais sério. É esquecer nesse sentido. É abraçar a pessoa sem rancor, sem mágoa, né? É não ficar tomando o veneno como a gente faz o tempo todo. Nós somos ainda muito turrões. Somos espíritos. Não vamos pensar assim, mas eu sou um espírito novo, né? Recebi um netinho lá, está com 2 dias, um espírito novo. De repente ele é muito mais velho que eu, né? Nós somos espíritos muito antigos. Já erramos por demais da conta. Então, está na hora da gente começar a ver o espírito e o corpo por um outro ângulo. Que a gente pode dizer, o espírito, comparando com a doença, o espírito é o general, né? E os soldados são as células. Se o general tem algum problema sério, influencia os soldados. Se o general se revolta, o corpo, que são soldados, entra em convulsão. Então é de bom grado que a gente trate melhor o nosso corpo. E assim a gente pode até não eliminar a doença nessa encarnação, mas nós vamos tirar a marquinha do nosso perispírito e amanhã, quando renascermos, o nosso espírito já não trará essa marca dessa doença. No caso do que o Chico fala aqui, da rinite. No caso que eu citei, da diabetes, né? Pode ser 1000 coisas. Eu tenho um coração muito bom. Ninguém tem um coração igual ao meu. Eu já fiz 8 intervenções cirúrgicas no coração e não infartei. Então eu costumo dizer que meu coração é ótimo. E quase ninguém aguenta muitas intervenções e não infarta, né? Mas eu nunca tratei meu coração, essa possível doença que eu possa ter, como amiga. E depois, é por isso que eu só posso agradecer por esse tema, depois de ler isso, conversar com o Bacelli, que foi a esposa dele que elaborou, pegou o tema do Chico, e colocou no livro, ela me abriu os olhos para um ângulo que eu nunca poderia ver, né? O Bacelli ainda falou assim, você teve Covid? Eu falei, tive Covid. E o que você fez? Tomou remédio? Eu falei, não, fiquei só de repouso, porque me recomendaram. Tive Covid ainda antes de todas as vacinas, né? Não precisa ficar preocupado que não foi agora. Fiquei com algumas sequelas? Não. Mas eu fiz tudo direitinho, não saí de casa, não tive contato com ninguém. Ainda bem, se é que ainda bem, né? Pegamos eu e minha esposa, tinha uma companhia, ficamos os dois juntos, né? Ela pegou e eu peguei dela. E ele falou, você tratava querendo matar a Covid? Eu falei, nunca pensei nisso. Eu fiz
o repouso para que ela fosse embora. Então, você conversou sem querer com a sua doença. Porque muitos de nós vamos nos tratar para eliminar a doença. Tem um câncer, eventualmente. Quero eliminar? Muita gente faz um tratamento e fica livre. E ele pode voltar ou não. Depende da minha conduta. Jesus, hein? Não curou todo mundo. Mas aqueles que ele curou, as pessoas agradeciam. E o que ele falava? Vá e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? O tema da palestra, em outras palavras. Vá e não peques mais. Mude o teu modo de ser. Mude os teus atos, atitudes, teus pensamentos. Muitas pessoas que foram curadas por Jesus voltaram a ficar doentes. Outras não. Porque ele nunca disse de nada, não. Agradeceu, ele sempre dizia, vai e não peques mais. A tua fé te curou. Venho aqui à casa, passo pelo médico espiritual, ele me dá os tratamentos espirituais, devo continuar com o meu tratamento com o médico da terra, com certeza, os dois juntos vão ter um resultado muito bom. Mas é necessário que eu faça a minha parte. O médico da terra, ele me dá o remédio, daí, será 30 dias, não sei, tem um retorno, não tem? Aí ele chega lá e seu Hélio, como o senhor está? Igual. Como assim? Os remédios não surtiram nenhum efeito? Não. Nem comprar eu comprei. Eu não tomei, eu estou enganando o médico? Não, eu estou me enganando. É a mesma coisa na casa espírita. O doutor me receita algumas condições que eu não faço. Ou faço assim, né? Meia boca, vamos dizer assim. No retorno da cirurgia, das curas espirituais, do reiki, eu não sei todos os tratamentos que a casa tem, se eu passo por uma triagem e a pessoa me pergunta, está melhorando? Não. Tem feito seu evangelho no lar? Ah, sim. Nem tem o evangelho, muitas vezes. Nós somos assim, a gente está esperando o quê? Um milagre. Milagre existe? Milagre acontece. Mas eu tenho que ajudar. Se eu não fizer a minha parte, o milagre não se realiza. A cura material não se realiza. Se eu tenho, como eu citei, diabetes, de 200, não sei quanto, e numa cura espiritual, numa cirurgia espiritual, junto com o médico da terra, ela cair para 120, não é uma cura, mas é uma baita vantagem. Ah, mas aquele centro não é muito bom, não. Aquele médium que me atendeu não é dos melhores, porque minha diabetes continua aqui, mas ela baixou, gente. A gente procura, muitas vezes, a cura total. E muitas vezes nós ainda esquecemos que nós estamos num mundo de provas e expiações em regeneração. Então muita gente ainda vai se equivocando, achando que nós já estamos em regeneração. Nós começamos a regeneração. Enquanto esse círculo não fechar, o mundo não está regenerado. Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então nós temos muitas provas ainda a vencer. E provas funcionam assim, né? Quando a gente estava para encarnar, não sei se Jesus falou com vocês, talvez tenha falado. Comigo, eu acho que ele falou, não dá para perder muito tempo falar com esse cara, né? Mas se ele falou com vocês, talvez ele tenha dito assim, meu filho, vá e tente, se esforce, que talvez seja possível que você vença. A gente chega aqui, quer o quê? Facilidade. Ah, eu sou amigo de Jesus. Todos nós somos, mais ou menos. Se ele falou comigo, ele deve ter tido mais ou menos assim, né? O cabeção, vai lá que talvez você consiga. Por que cabeção?
Eu já encarnei tantas vezes, e tenho tantos amigos numa evolução espiritual tão boa, na minha ótica, no meu ponto de vista, que eu fico pensando. E alguns deles já falaram, nós já tivemos junto várias vezes. Eu falei, não me fala que eu não quero saber. E eu não quero saber o que eu fui ontem, mesmo. Aí eu fico pensando, gente, se eu já estive com essas pessoas que hoje são tão boas, como que o Hélio ainda é isso? O Tadeu costuma dizer isso, ele já quis me dizer várias vezes. Para quem não conhece Tadeu, é uma pessoa lá de Araxá, da Casa do Caminho. Ele é maravilhoso. Eu convivi uma parte da minha vida, 5 anos com o Chico, e há 27 anos eu convivo com o Tadeu. E se Chico fosse vivo e você me perguntasse, você quer trabalhar com o Chico ou com o Tadeu? Com o Tadeu. Uai, Tadeu é melhor que Chico? Não. Eu não disse isso. São afinidades. A minha afinidade com o Tadeu é muito maior do que a afinidade que eu tive com o Chico. Então eu preferiria trabalhar, se fosse para escolher, com o Tadeu. Trabalhei 1 ano com ele. É maravilhoso. Mas ele faz milagre? Não. Ele te dá as orientações para que você se melhore. Agora, você vai se melhorar? Não depende dele. Eu venho aqui na casa, é médico, né? O médico me dá uma orientação, me dá, sei lá, alguns remédios para tomar, com água fluidificada, nos horários pré-estabelecidos. Eu faço, mais ou menos. Não faço sempre, não faço direito, e aí eu volto e vou falar que o médium não acertou. Não é bem assim. Nós, é de bom grado, é necessário que a gente faça sempre a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, como o Chico dizia, tem esse livro aqui do Chico, eu não vendo livros não, tá? Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier, foi lançado agora, que é do Bacelli, por acaso, que o irmão José, que ele acabou de ler, é do Bacelli. E a gente conhece aqui, porque a gente para quem só conheceu o Chico pela mídia, tem no Chico um cara sisudo, um cara muito sério. Ele era uma criança, gente. Pensamentos sempre puros, contava muita piada, ria de tudo, e aqui tem alguns causos dele que a gente dá muita risada. Eu até trouxe, porque eu separei aqui, se der tempo, não vai dar, para continuar sobre esse tema. Então, Chico era uma pessoa de bem com a vida e de bem com ele mesmo, né? Chico Xavier encontrou uma maneira para dialogar com as suas células enfermas, acalmando-as, asserenando-as, evitando assim que qualquer tensão ou irritação do corpo físico, do interior, fosse capaz de agravar as suas próprias dores, porque afeta as células. Lembra que eu falei do general e dos soldados? Então, é isso. E muitos médicos hoje já admitem, né, já faz algum tempo, que o nosso corpo fala através das doenças. Ele se manifesta, a doença se manifesta porque ele está fazendo alguma coisa errada. Eles se manifestam, né? E hoje eles também entendem que o corpo que fala também é capaz de escutar os nossos apelos de paz e saúde. Então é perfeitamente normal, comum, a gente conversar com as nossas doenças e abrandar o nosso sofrimento físico. Vamos estar curados? O mistério pertence a Deus. Muita gente diz, se eu tiver merecimento, eu vou ser curado. Essa palavra me machuca muito. Porque um dia, numa sessão de psicografia, uma senhora está tentando mensagem de um filho. E ela falou assim para mim, de repente, Hélio, eu não tenho merecimento? Eu falei, como assim? Eu não entendi a tua pergunta. Daí ela falou, eu já vim, foi em Pratinha.
Tem um médium lá também maravilhoso que trabalhou com o Chico, psicógrafo. Ela falou assim, eu já vim aqui em Pratinha, sei lá, 500 vezes, não sei quantas vezes, e até hoje eu não recebi uma mensagem do meu filho. E o médium falou para mim que muitas vezes é merecimento. Então eu não tenho merecimento? Eu fiquei pasmo. Eu falei, olha, não funciona bem assim. Eu não posso acreditar que você receba só por merecimento. Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Não acredito que seja só o merecimento. Você vigia os seus pensamentos, as suas atitudes. O filho dela tinha assassinado. Você conseguiu perdoar as pessoas? É difícil? É difícil. Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui ateu. Um dia eu perdi meu filho. A primeira pessoa que eu briguei foi com o Chico, porque me levaram até ele. Mas é de bom grado e é necessário que eu perdoe. E perdoar não quer dizer convidar a pessoa para estar no seio da minha família. É toda vez que eu lembrar dele, como estou lembrando nesse momento, em pensamento pedir, Jesus, abençoe essa pessoa, que hoje ele possa ser um pouquinho melhor do que foi no passado e até hoje. Eu estou perdoando? Eu não sei, mas eu não estou desejando mal, porque eu não sou esse corpo, essa massa que está aqui. Meu amigo não é essa massa que está aqui. Nós somos só energias, e o universo é uma energia maior. Quando eu jogo para o universo uma energia boa ou ruim, vai atingir a pessoa que eu pensei nessa energia. E essa energia que eu desejei para o outro, sendo boa ou ruim, ela vai retornar para mim. Numa amplitude muito maior, uma força muito maior. Veja como é bom ser bom, como é bom desejar o bem. Porque ao desejar o bem para o outro, estou fazendo o bem para o outro e de quebra estou recebendo o bem. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecendo ao Hélio por essa palestra maravilhosa que encheu os nossos corações. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando, deixando esses minutos de sabedoria refletir em nossa mente e agradecendo a Deus por mais esse dia. Vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Mestre, roga por nós, filhos ainda imperfeitos, e agora e para todo sempre. Amém. Que assim seja. Graças a Deus.